Bem-vindos novamente a esse podcast. Hoje o assunto é sobre diabetes mellitus tipo 1. O assunto hoje é para desmistificar os tratamentos de diabetes. As pessoas às vezes acham que só tem diabetes tipo 1, tipo 2, mas há muitos outros tipos de diabetes. Só que os mais comuns são tipo 2 e tipo 1. E nada mais, nada menos do que o Dr. Christian Schenck, que é um endocrinologista aqui de Santos e também tem diabetes tipo 1 há muito tempo, vem falar sobre o assunto, porque ele entende disso na prática do dia a dia. Então, ele vai explicar para vocês, tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Apresento vocês, doutor Christian. Obrigado, Cris. Obrigado primeiramente pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui contigo. Só para me apresentar, então, já fez a apresentação, mas eu tenho 29 anos de diabetes já. Então é uma longa estrada já que eu percorro e o meu intuito é realmente mostrar que não é todo esse bicho de sete cabeças, que a gente consegue ter uma vida boa, tranquila, desde que a gente respeita alguns limites, né? Então eu espero poder passar bastante coisa nesse bate-papo de hoje e, por favor, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Eu tô aqui para isso hoje, né? Com certeza, sua experiência de vida, além do seu conhecimento como endocrinologista, vai trazer muita informação boa é, e muita informação também sobre o tratamento mais adequado para as pessoas, como melhorar sua qualidade de vida no dia a dia. E- Então, o que eu gostaria mais de perguntar nesse momento seria, em relação ao tipo 1, como é que faz o diagnóstico de uma forma simples, na verdade, do diabetes tipo 1? Na verdade, assim, o diagnóstico vai depender muito da gente entender a patofisiologia da doença, né? O que que acontece no tipo um, o que que acontece no tipo 2. Então, o tipo um é a parada praticamente abrupta de função das células que fazem insulina no corpo, né? Então, as células no pâncreas que fazem insulina, elas param da noite pro dia praticamente de funcionar. Com isso, o açúcar vai subir e esse excesso de açúcar vai começar a gerar alguns sintomas no corpo do paciente que tiver essa alteração. Só um adendo aí para diferenciar um do 2, o tipo 2 é uma perda de função não 100% ou uma dificuldade nesse hormônio que é feito de funcionar corretamente, tá? Então, tipo 2 é uma doença que é por deficiência de insulina, mas não completa. Então, os dois vão subir o açúcar, só que um vai zerar a produção de insulina e o outro vai ter dificuldade na produção ou na liberação, né? Então, quando a gente vai para os sintomas, que nem eu falei, o efeito causal dos sintomas é a hiperglicemia, né? Que é o excesso de açúcar no sangue. E o excesso de açúcar no sangue, ele costuma ser, vamos dizer assim, como se fosse um veneno para o corpo da gente, né? Ele é altamente inflamatório. Daí a história do pessoal fala assim, as dietas não inflamatórias e tudo mais, que corta açúcar, corta carbo de rápida absorção. Por quê? Porque isso tudo aumenta a glicemia, né? E causa uma inflamação generalizada no corpo. E aí o corpo vendo isso, ele vai ter que dar um jeito de eliminar isso daí. A forma que quem não tem esse problema faz é o que? Olha, eu vou produzir mais insulina, a insulina vai pegar, vai metabolizar esse açúcar, vai levar para a célula e vai controlar e não vai ter esse problema de glicotoxicidade, que chama isso, né? Só que quem não tem insulina, esse açúcar vai ficar rolando no sangue e vai cada vez aumentar mais. Só que, qual que é o problema? Quanto mais tempo ele ficar, mais ele vai inflamar tudo que passar. Então, nervo, vascularização, então tudo isso começa a ser prejudicado, inclusive até a visão. Por quê? Imagina que o nosso olho é como se fosse um copo d'água, certo? Se a gente coloca lá uma colher de açúcar nele e mistura, ele vai ficar turvo. Então pode turvar a visão. Então, ó, só no que eu falei a gente já tem algumas coisas. A gente já tem perda de sensibilidade, né, por conta dessa inflamação de nervo. A gente pode ter alguma uma alteração vascular de cicatrização, essas coisas. E a gente já tem a visão turva explicado aí. Aí você vai falar assim: tudo bem, doutor, mas aí a gente tem também a história do excesso de urina, do excesso de sede, o pessoal comer e emagrecer, né? Então daí a gente já vai para outra parte dessa história do açúcar e da insulina, né? Então imagina assim, que a insulina é um caminhão, certo? Que ela vai pegar o açúcar da corrente sanguínea e vai levar para a célula, tá? Então ele está fazendo essa transferência.
A partir do momento que você não tem esse caminhão, você tem bastante açúcar no sangue, mas zero na célula. E essa célula, ela precisa de energia para sobreviver. Então a primeira coisa que ela fala é o quê? Olha, cérebro, manda aqui para baixo para mim o que você tiver de mais forte de energia aí. Ele não vai pedir uma chicória, né? Ele vai pedir o quê? Doce, macarrão, né? Então ele pede que o corpo mande para ele alimentos extremamente calóricos e energéticos. Açúcar, bolo, doce, tudo mais. Então, por isso que aquela história do diabetes ser meio formiguinha, tá? Porque esse descontrole gera uma necessidade maior de energia que teoricamente vai se traduzir em comer besteira, né? Bom, em todo caso, o corpo vai pedir isso, né? O cérebro vai mandar para dentro. Então o paciente começa a comer muito mais, mas o problema está no quê? Tá que quanto mais sobe o açúcar no sangue, mais vai ter açúcar no sangue, mas não vai entrar para a célula. Então o corpo fica lá girando no falso, não consegue o que ele precisa, né? A célula não consegue de energia. Então o corpo tem que achar outros mecanismos de produção de energia. E aí o mecanismo mais que ele faz, que produz, é a produção através da queima de proteína e de gordura. Daí a história do emagrecimento. Então, para ele conseguir ter energia para sobreviver, ele começa a queimar freneticamente músculo, queimar gordura. Então, o paciente começa a secar-se muito, né? E com isso, o que vai acontecer? Você vai ter a perda de peso. Então, a gente já falou de mais um dos sintomas nesse sentido. Aí, uma coisa interessante também, que além do corpo tentar metabolizar esse açúcar, ele também tenta excretar, jogar para fora esse açúcar. E como que ele faz? Qual que é o método mais eficaz para ele? É através da urina. Então, todo excesso de açúcar que não está conseguindo ser metabolizado, o corpo vai lá e elimina através da urina. Daí, o que acontece? Você começa a perder líquido e aí começa a faltar líquido no sangue. Então, você começa a ter uma desidratação. Junto com isso, o corpo vai pedindo mais água e você vai tomando. Só que toda a água que é consumida é excretada. Então, daí a história do diabetes ser diabetes, né? Porque diabetes vem do grego sifão, né? Então, como se fosse um sifão de pia. Então, entra água e sai. E mais pra frente aí foi classificado como diabetes mellitus, porque mellitus vem de mel do latim, que era doce, né? A urina saía doce. Então, é justamente esses são os sintomas, tá? Que já são de alerta, tá? Para análise para a gente conseguir chegar a uma suspeita significativa, né? E por que nesse tratamento outros medicamentos muitas vezes não fazem efeito e sim a insulina? Então, porque na verdade é que nem eu expliquei, né? A gente tem dois tipos de diabetes. A gente tem o diabetes que é zerado de produção de insulina, então assim, a fábrica de insulina fechou. Não funciona mais, não tem mais funcionário, acabou. A outra fábrica está funcionando uma produtividade que pode variar de 10 a 90%, né? Então, para essa fábrica que produz um pouco de insulina, a gente tem algumas medicações que vão atuar de forma a potencializar o efeito dela. Então, ou vai botar ou vai dar um gás nos funcionários, botar eles para fazer tudo dobrado, ou eles vão dar mais produto ou substrato para fazer insulina, para fazer, né, para fabricar mais, ou eles vão atuar indiretamente tentando facilitar o trabalho desses funcionários. Então, por exemplo, estamos trabalhando com 50%, então vamos tentar deixar essa demanda em 50%. Só que não tem como a gente, em todos esses approaches que a gente for fazer, trabalhar com uma fábrica que está fechada, né? Então, por mais que você vai ver que, meu primo do paciente do meu colega ali toma um remédio que foi milagroso para diabetes tipo 1, esquece, tá? Diabetes tipo 1 é tratado com insulina. E é legal também fazer um adendo nessa história do tratamento, que muita gente tem aí um trauma com a insulina, né, doutora? Isso mesmo. Então, nesse sentido, eu acho interessante a gente desmistificar, porque a insulina ainda é a medicação mais pura para a gente tratar o diabetes. Independente do tipo 1, tipo 2. Mesmo lá que eu falei, tem 50% de produção dos funcionários e tudo mais, a insulina vão ser mais 50 funcionários contratados por um período, entendeu? Então, quanto a isso, não tem nem dúvida. A metabolização do fígado, a excreção do rim, não vai forçar nada, entendeu? E é por isso que quando Deus que me livre, né, alguém precisa de um tratamento aí mais intensivo no hospital e tudo mais, o que os colegas fazem? Tira tudo, dá insulina pro cara, entendeu? Por quê? Porque é o remédio mais puro, que a gente sabe que não vai forçar fígado, não vai forçar os rins, e ele vai conseguir atingir um controle melhor em menor tempo de tratamento, né? É.
E é muito interessante também, acho que abordar o assunto de que por que que alguns diabéticos tipo 2, depois de muito tempo, usam insulina? Por que que alguns precisam? Entendi. Então, na verdade, é assim. O diabetes tipo 2, eu costumo dizer que é uma doença degenerativa progressiva das células do pâncreas que fazem insulina. Então, a tendência de todo diabético tipo 2, a tendência, tá? Tendência de todo diabetes tipo 2 é evoluir para uma falência completa pancreática. Problema: graças a Deus, isso demora, tá? Então, o intuito da gente entrar com medicação é justamente prolongar o máximo que a gente conseguir da função desse pâncreas, entendeu? Só que tem certos pacientes que são diagnosticados muitas vezes tardiamente, ou são pacientes que são muito rebeldes, que não fizeram o tratamento correto e avançaram e evoluíram muito rápido para uma falência muito significativa de insulina. Daí, geralmente, a gente complementa com insulina no primeiro momento. E conforme o tempo vai passando, a gente vai ajustando e vai ajustando a dose de acordo com a necessidade. Mas geralmente é por quê? Porque já está numa fase de evolução dessa degeneração do pâncreas mais avançada, tá? Doutor Cris, explica pra gente, por favor, em Claro. relação à evolução do tratamento com a insulina. Por Exato. exemplo, quando ela foi descoberta, como é que ela foi fabricada, e como foi a evolução daquelas primeiras insulinas para hoje, para Então, o mundo atual. na verdade é interessante, né? A gente está com 100 anos já da descoberta da insulina. A lembrar que há 100 anos atrás, crianças que eram diagnosticadas, elas tinham uma sobrevida aí de 14 a 21 dias, tá? Então descobria e não passava desse tempo, né? E com isso foi um estudante de medicina nos Estados Unidos que conseguiu isolar a insulina de um cachorro, né? E fez um teste terapêutico com uma paciente que evoluiu muito bem. E daí eles conseguiram isolar o hormônio e através disso eles começaram a desenvolver a produção. A princípio, essa produção da insulina foi feita através de extração de suínos e bovinos, tá? Então era insulina de boi, insulina de porco, né, que a gente tomava. Eu acabei chegando a pegar um pouco dessa, é bem finalzinho, mas acabei pegando. E depois eles foram conseguindo produzir em laboratório e foram evoluindo. Só que até então, o que acontecia? Eu vou explicar um pouco fisiologicamente como é que é essa demanda da insulina do corpo, né? Então, a gente divide, para ficar mais fácil de explicar, em dois tipos de insulina. É a mesma insulina, tá? Mas eu vou dividir em dois tipos. Um tipo de insulina é produzida, ou o corpo produz, para manter o açúcar normal durante o dia, sem comer sem nada, assim, só para manter o açúcar. Porque se a gente passa nervoso, se a gente tem alguma outra disfunção hormonal ali, a gente vai ter um pico de açúcar no sangue e a gente vai controlar com uma insulina que a gente chama de insulina basal, tá? Então é uma liberação contínua desse pâncreas durante esse dia para manter o açúcar normal. Só que se a gente come, ou se a gente passa um nervoso muito fora do normal, a gente tem picos de açúcar. E esse pico de açúcar, para ser controlado, o corpo começa a expelir mais insulina para conseguir abaixar. Então a gente fala academicamente, né, que a gente tem dois tipos, um que é para manter o açúcar bom e outro que quando tiver pico o corpo libera, tá? É a mesma insulina para quem tem um pâncreas funcional. Só que aí, com essa evolução das insulinas, eles começaram a perceber que uma insulina só não dava jeito, né? Fazia muito descontrole, era muito difícil acertar o ponto, porque tinha um efeito, uma duração e tudo mais. E eles começaram a estudar e começaram a perceber essa forma que eu falei aqui, como se fosse uma coisa muito fácil. Eles quebraram muito a cabeça para conseguir chegar nessa noção, né? E aí eles começaram a desenvolver alguns tipos de insulina, tá? Uma das primeiras insulinas que foi desenvolvida é uma que chama NPH, tá? É uma insulina humana, NPH. NPH vem de uma abreviação de uma proteína que é adicionada a essa insulina que faz com que ela dure mais tempo, tá? Tempo de quanto? De 12 a 16 horas mais ou menos no organismo. Então ela era considerada como uma insulina de longa duração. Por quê? Porque não era uma insulina que você aplicava e teoricamente já começava a fazer efeito, tá? Eu vou chegar depois dessa parte, mas a NPH era uma de longa duração de 16 horas mais ou menos.
Problema, nós temos 24 horas no dia. Então era necessário que se aplicasse pelo menos 2 vezes, e na literatura a gente considerava o mais ideal 4 vezes de aplicação no dia. Só que qual que é o problema? Ela, por ser uma insulina de longa duração, ela não fazia o pico de efeito dela no momento que aplicava. Então a gente tinha que conseguir conciliar o pico de efeito dela com o horário da refeição, porque é quando come e sobe o açúcar, certo? Então a gente começou a ter muita dor de cabeça nesse sentido também, porque começou a ver que cada um é cada um. E se o paciente, pô, naquele dia não comia naquele horário, dava algum problema, ele tinha a tendência de fazer hipoglicemia, né? Baixar demais o açúcar. E baixar demais o açúcar é muito grave, né? Perde consciência, Deus que me livre, já teve paciente aí que me contou que já teve acidente de trânsito por conta disso, né? Então, por conta disso, eles continuaram estudando para desenvolver outras formas de avançar, né? E aí, conseguiram desenvolver alguns outros tipos de insulina com maior tempo de duração e sem pico, que daí, teoricamente, ficaria mais parecido com aquilo que eu expliquei para vocês sobre aqueles 2 tipos de insulina, a basal, que é para manter, e a do pico, que eu falei, né? Então, a basal, que é para manter, desenvolveram uma que chamava Levemir, que chegava um pouquinho mais, durar um pouquinho mais de tempo. Daí desenvolveram uma outra que chamava Glargina, que quase durava um dia, mas aí se descobriu que não durava tanto. E aí desenvolveram a outra que chama Degludeca, tá? Que é a mais nova que a gente tem aí no mercado por enquanto, que novidade virá. Depois a gente conversa sobre isso, mas essa dura até um dia e meio, tá? Então, teoricamente, você aplicou num dia, até um dia depois e meio você pode aplicar de novo. Lembrando que essa é a basal, tá? Que é a insulina para manter o açúcar. E aí, através de quando eles descobriram que realmente tinha os picos com as refeições, eles começaram a desenvolver uma insulina que fizesse um rápido efeito. E aí foi desenvolvida a insulina junto com a NPH, tá? Isso lá atrás, a regular, que era conhecida como insulina rápida, que hoje em dia é muito prescrita ainda nos pronto-socorros, tá? Que é aquela que eles dão, que tem aí mais ou menos uma meia-vida de 4 horas, com pico de ação em uma hora e pouquinho, tá? Só que eles começaram a desenvolver uma outra insulina que era mais rápida, né? Porque o que acontecia? O paciente ia lá, sentava para comer, aplicava a insulina. Pô, comia, já metabolizava, subiu o açúcar, mas até a insulina conseguir atingir o pico que precisava, demorava muito. Então daí eles conseguiram desenvolver outros métodos de absorção mais rápida e de eficácia mais efetiva da insulina. E aí eles desenvolveram outras insulinas, como foi o caso da Lispro, que é o caso da Asparte, e agora a gente tem umas de outra absorção. Então, por exemplo, você aplicou em 20 minutos, já está fazendo o pico e já consegue ficar mais fácil para estabilizar, tá? Então, esses foram as evoluções da insulina. Então, hoje a gente tem uma insulina muito rápida para conter o pico e a gente tem uma basal bem longa para manter o açúcar bom, né?